Ok, estamos nos baseando no texto que nós lemos agora há pouco, Gênesis 33, 18 até 34, 31. Sabe aquela história que você leu, aquele caso que você sabe, que não tem ninguém certo, está todo mundo errado? Você já viu algum filme assim? Todo mundo está errado? Pois é essa história que nós acabamos de ler. Não tem um certo aqui, está todo mundo errado. Essa cena acontece, e para quem esteve ontem aqui, a gente está falando de cenas de narrativa, vai ficar muito claro para quem esteve aqui ontem. Essa cena acontece no regresso de Jacó a Canaã, trazendo a sua família, e ele para num lugar chamado Siquém, que é o comecinho do texto que eu li para vocês, ainda lá no final do capítulo 33. Algum tempinho após cerca de 20 anos de exílio, obviamente involuntário, mas necessário, para que ele não fosse morto, quando ele tinha ido para Padã Arã, era um lugar mais distante, onde havia familiares, particularmente da sua mãe, ele se exilou ali, a fim de se manter vivo. O cenário é marcado por essa chegada de Jacó a Siquém, onde ele se estabelece, compra uma terra onde ele vai armar ali as tendas do seu clã, e ele vai construir também, erigir ali um altar junto da cidade. É assim que nós lemos aqui, nesse começo da narrativa que foi lida hoje. Seguindo esse cenário, surgem dois eventos muito complexos e violentos que vão formar o auge dessa trama toda. O primeiro desses eventos foi o rapto seguido de estupro de Diná, que era uma das filhas de Jacó. E o segundo ato estranho e muito violento foi uma chacina que foi feita pelos irmãos da menina que tinha sido raptada e estuprada. São dois atos de extrema violência e que chocam qualquer pessoa até os dias de hoje. Passados aí uns 3.000 e poucos anos, continuamos nos chocando com essas coisas. Existe um arranjo de ideias que começa lá em 34, 1 e 2, né, os primeiros versículos do capítulo 34, que diz assim: Diná saiu a ver. E isso aí é muito emblemático, porque depois, lá no versículo 26, desse mesmo capítulo, é como se encerrasse um episódio, porque quando seus irmãos invadem a terra de Amor e Siquém, né, os seus domínios, matam todos os homens, e diz o texto que tiraram Diná e saíram. Então, a grande trama acontece entre Diná olhando e se dirigindo até um determinado lugar, até quando tudo se conclui e que Diná precisa ser tirada de lá. E aí o texto vai num crescente de narrativa, de violência. De violência moral, violência emocional e também de violência física. Tudo isso é visto nesse trecho que nós lemos. Existe a pilhagem da moral, das circunstâncias de uma menina. Eu vou falar para vocês que depois eu vou fazer uma conta aqui com vocês, uma conta por inferência que a gente faz. Ela devia ter mais ou menos uns 15 anos aqui nesse momento da história, ou seja, ela foi pilhada emocional e espiritualmente falando, e houve também uma pilhagem física, em que depois de matarem todos aqueles homens, os irmãos de Diná também pilham materialmente aqueles que tinham sido mortos. Cada uma dessas pilhagens é seguida por ações de vingança, ações de retorno, são as reações em cima daqueles elementos. Nós vamos começar com algo que parecia ser bonito, feliz, alegre e faceiro. Porque finalmente Jacó chega em casa, depois de 20 anos, ele volta à terra prometida. Aquele lugar, Siquém, está dentro de Canaã. Portanto, era a terra que ele sabia desde seu avô Abraão, passando por seu pai Isaque, que ainda estava vivo aqui. Ele ainda não tinha morrido. Ele vai morrer no sermão de domingo que vem, se não me falha a memória. Então não perca a morte de Isaque.
Então o que acontece é que ele volta para a terra prometida, sabendo que seu pai e seu avô tinham guardado essa promessa, e ele também, de certa maneira, já vinha com a realidade dessa promessa no seu coração. Ele sai sozinho, nós vimos isso alguns domingos atrás, sai sozinho, fugido, corrido do seu irmão, que queria matá-lo por tudo que ele tinha feito, sem um centavo. O seu pai o mandou de mãos vazias. O pai era rico, mas deve ter dito para ele: meu filho, agora você fez lambança, se vira sozinho. E sai Jacó correndo em direção a Padã Arã. 20 anos se passam e ele volta com uma grande família, muitos servos, muitas servas, grandes rebanhos, verdadeiras manadas que ele traz, de camelos, jumentos, carneiros, ovelhas, enfim. Ele volta muito rico e agora se estabelece naquela terra que ele sabia que era a terra da promessa. Ele sabia que Deus um dia haveria de dar aquela terra para ele. Mesmo assim, ele repete o gesto de Abraão e vai lá e compra um pedaço. Abraão tinha feito isso, quando compra uma parte para fazer a sepultura da sua família. E agora, Jacó, como que imitando seu avô também: eu sei que essa terra é minha, Deus já me prometeu, mas eu vou comprar um pedaço, numa espécie de antecipação do cumprimento daquilo que Deus falaria. Essa cidade, essa região chamada Siquém, ela existe até hoje, e por vezes ela é chamada de Sicar na Bíblia. Por causa das transliterações, às vezes aparece de outro jeito. Esse lugar aqui é o mesmo lugar que diz aqui que ele chegou, comprou a terra, armou as suas tendas, e ali ele perfurou um poço. Ele precisava de água para ele e para os seus rebanhos. Era uma região semidesértica. E nós lemos assim lá em João 4, versículo 5 e o comecinho do versículo 6. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, é Siquém. Era onde Jacó estava neste momento, muitos e muitos séculos antes de Jesus Cristo. Perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José, ali ficava o poço de Jacó. Pois muito tempo depois, Jesus se senta na beira do poço, que nesse tempo Jacó tinha perfurado e que tinha ficado para a posteridade. Jacó erige ali um altar ao Senhor e dá a esse altar e aquele lugar um nome que é emblemático para todo mundo identificar. Aquele, afinal de contas, era o lugar onde o Deus de Israel haveria de se manifestar. Era uma espécie de marco, né? Um marco para delimitar o lugar e as ações daquele povo que vinham a partir daquele Deus e que ali havia uma simbiose entre o Deus da aliança e o povo que tinha recebido a aliança. Mesmo tendo sido um ato de fé, né, a ponto de comprar ali uma parte da terra que de fato um dia seria deles, houve problemas naquele início, na chegada deles. A permanência em Siquém não foi tão pacífica quanto Jacó gostaria. E por causa desses problemas iniciais, algumas coisas terríveis que demonstraram que Jacó errou ao se estabelecer exatamente naquele lugar viriam à tona. O primeiro foi o fato de ele ter tido uma atitude muito parecida com a de Ló. Vocês lembram Ló? Abraão chega junto a Ló e diz: a gente já cresceu demais, nossos rebanhos são muito grandes, os pastores dos nossos rebanhos estão brigando, escolhe para onde você quer ir. Para onde é que Ló quis ir? Para o lugar mais bonito, mais aprazível, perto das cidades, daquela campina. Abraão foi prosseguindo de forma errante, ele era uma espécie de beduíno daquele tempo, ele foi e se manteve numa região semidesértica. Pois agora, Jacó chega com tudo que lhe pertence e se estabelece pertinho de uma cidade chamada Siquém. Os benefícios que ele queria da cidade se tornam problemas, porque o povo daquela cidade, ostensivamente, se aproxima de Jacó, Jacó estabelece uma boa relação com eles, e o povo da cidade quer misturar o seu sangue com o clã de Jacó. Isso fica claro. Lá nos versículos 21 a 23, isso é claro. Os habitantes daquela cidade dizem: nós queremos nos casar com as filhas deles
e vamos também dar as nossas filhas para eles se casarem com elas. O que é isso? Vamos juntar os dois povos, vamos ser uma coisa só. No entanto, Siquém era um povo dentre os cananitas, que tinha sido dito por Deus que eles estavam para além das medidas que Deus queria preservar sobre aquele povo. Por essa razão, Sodoma e Gomorra já tinham sido destruídas. E Deus tinha dito que depois de um tempo, de algumas gerações, seria da competência de Israel também eliminar esses povos. Israel não podia se misturar com eles de jeito nenhum. A pior consequência, no entanto, foi que, por causa dessa proximidade, Jacó expôs a sua filha Diná a um grande perigo. E aqui nós temos um problema sério. Porque nós entramos no ponto em que nós vamos ver que houve um abuso grosseiro que é descrito aqui para o nosso aprendizado. Nós não temos qualquer informação no texto, não está escrito nada a respeito da cronologia dos fatos. O autor sagrado não nos situa no espaço, ele não diz qual a combinação de tempo entre os eventos anteriores e esse que está agora se descortinando. Por isso, a gente não tem como saber ao certo que idade, por exemplo, os filhos de Jacó tinham. Nós vamos imaginar, mas isso não está descrito no texto bíblico. Nós não sabemos quanto tempo Jacó tinha ficado em Sucote, por exemplo, que foi a cidade anterior. Mas nós temos sim a informação de que os filhos ainda eram meninos fracos, ou seja, eram crianças pequenas. Quando Esaú disse, nós vamos andar juntos e eu vou mandar gente para tomar conta de vocês, e qual foi a resposta de Jacó? Não, meu senhor, minhas crianças ainda são meninos fracos. O que isso quer dizer é que eram crianças pequenas, talvez aí com 7, 8, 9 anos. Ainda não eram homens adultos. Nós sabemos quando eles nasceram lá atrás, ainda na terra de Labão, mas nós não sabíamos que idade exatamente eles teriam ali. Então, quando ele chega a Siquém, ao que tudo indica, se ele tiver vindo direto de Sucote, eles ainda eram crianças. Portanto, não sabemos quanto tempo tinha se passado desde a chegada a Siquém até esse episódio que nos é contado aqui de Diná. Nós também sabemos que se o capítulo 34, que é esse que nós lemos agora, acontecesse imediatamente após a fuga de Labão, Diná seria uma criança, bem pequenininha, porque ela era mais nova que os seus irmãos. Por que eu estou falando isso? Para situar no tempo e no espaço, pelo menos até onde a gente consegue. O autor tampouco nos informa, de forma clara, quanto tempo se passou entre a chegada a Siquém, o rapto de Diná e depois a vingança dos seus filhos. Nós não sabemos se foi ato contínuo ou se houve uma preparação durante algum tempo. Mas nós sabemos que quando eles saem de Siquém, José tinha 17 anos. Isso está escrito no texto bíblico. Um pouquinho depois do texto que nós lemos. Ele era um pouco mais velho que Diná. Então, nós vamos imaginar, juntamente com comentaristas que me ajudaram a fazer essa conta, que Diná tinha algo entre 14 e 15 anos nessa ocasião, que era a idade em que as meninas se casavam naquele tempo. Tá? Não imagina, e até o tempo de Jesus era assim. Tá? Então, quando Maria concebeu por obra e graça do Espírito Santo, nosso Senhor e Salvador, ela era muito novinha. Ela não esperava, as meninas daquele tempo não esperavam terminar mestrado, doutorado, comprar apartamento para se casar. Tá? Elas se casavam, isso fazia parte do substrato social de sua época. Os rapazes também, eles, conseguiam fazer o seu trabalho, tinham vigor para viver e para sustentar a sua casa, eles se casavam. Tá? Tem uns hoje que fazem PhD, fazem a dobra do tempo e não se casam. Falta de coragem, talvez. Fica aí o recado. Ou seja, talvez esse episódio do rapto de Diná tenha acontecido já depois de uns 10 anos morando ali.
eles já estavam misturados em termos, pelo menos, de afinidade com aqueles vizinhos, era muito perto. Era tão perto que Diná resolve sair de casa para bater papo com as meninas de Siquém, que foi assim que começou o capítulo 34. Havia uma conexão clara entre pessoas do povo da aliança e pessoas pagãs do mundo, e essa relação facilitava o ir e vir, e facilitava uma mistura que, se ainda não era uma mistura de sangue, era uma mistura de coração. E parece que Jacó já não se importava mais, porque a menina foi nova, e foi passear e ninguém perguntou nada para ela, num tempo em que nós sabemos que a disciplina era diferente. Além de omitir todos esses dados sobre os quais eu falei, o autor sagrado também omite algo muito importante nesse texto inteiro que eu li. Deus não é mencionado. Vocês notaram? Não se fala em Deus. A única vez que a palavra Deus aparece é para o nome do altar que ele erigiu lá em Siquém. Não é para uma ação de Deus, não é para uma fala de Deus, não é para uma intervenção de Deus, não é sequer para uma oração a Deus. Ninguém fala de Deus. Deus some desse texto. Isso é proposital, meus irmãos. O autor sabia o que estava escrevendo para nós. Ele queria nos dar uma mensagem. Tudo isso aconteceu, primeiro, porque Deus saiu dessa história. Quando Deus não está na história dos seus filhos, coisas terríveis podem nos acontecer. Foi o que aconteceu aqui com eles. E pior, havia uma outra questão de nível pessoal também, que envolvia as questões espirituais. Porque lá em 20, ou seja, um texto já lido, nós vamos ver Jacó fugindo de Esaú. E quando ele passa lá naquele lugar chamado Betel, ele diz o seguinte: se Deus for comigo, ele está sozinho, sem nada, fugindo, indo é na ida, agora ele já está na volta. E ele diz: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para casa. Ele voltou para casa. Para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. O voto que Jacó fez ao Senhor na ida não foi cumprido na volta. Ele não cumpre o seu voto, porque o voto consistia em edificar um altar em Betel. E em Betel dedicar ao Senhor a sua vida e os seus bens. Foi isso que ele prometeu. Se Deus me guardar, se Deus me der o que comer e o que vestir, até eu voltar, quando eu voltar, eu vou parar aqui de novo, vou fazer um altar e vou dedicar ao Senhor, que vai ser o meu Deus até o fim da vida. Vou dedicar a Ele o que eu sou e o que eu tenho. Em Betel. Mas ele não foi para Betel, ele foi para Siquém. Ele deu uma de Jonas. Vai para Nínive. Não, eu vou para Tarsis. Mas não foi nem Deus que mandou, foi ele que falou que ia fazer isso, e Deus assimilou, porque ele fez um voto perante o Senhor na presença de Deus. Se é para não cumprir o seu voto, é melhor não votar. Vocês já leram isso, né? É melhor votar não lá na urna, né? Não fazer um voto ao Senhor. O narrador nos omite todas essas reações de Jacó, e ele vai dizendo como ele se aproxima do povo de Siquém. Nas entrelinhas isso vai ficando cada vez mais claro. Ele compra aquela terra, constrói um altar, que é um altar diferente. Não é o que ele prometeu a Deus que ia fazer. E ele começa a manter boa relação com a vizinhança idólatra, e de certa maneira suas emoções se misturam e a sua espiritualidade esfria. Lemos num dos comentaristas que Diná, nesse trecho, é o objeto da paixão de Siquém. Ela é a mercadoria de barganha
de Amor, a fonte de ultraje moral para seus irmãos, que vão, inclusive, em sua defesa. E ela é também a indiferença passiva de Jacó, que parece uma mosca morta nesse texto. Não sei se vocês notaram. Jacó parece anulado, ele some no texto. E ele prossegue dizendo que, por causa do seu foco particular nesta cena, o narrador também omite que Jacó dá a José o campo que comprara aqui. Aquilo que depois a gente só sabe por causa do texto de João 4, lá no Novo Testamento, o autor estava tão impregnado pelo que tinha acontecido, que o Espírito Santo tinha inspirado para que ele escrevesse, que ele nem cita algo tão importante como o dar aquele poço para José, que depois seria objeto da presença do próprio Salvador, lá na frente. Diná saiu de casa e foi comungar com as moças da terra. Ela devia ser aquela jovem da igreja que na época do carnaval diz assim, não tem nada demais. Já viram? Já ouviram isso por aí? Na época de festas pagãs, ela diz assim, não tem problema nenhum. Quando chegar domingo lá na igreja, é só eu dobrar o joelho na hora da contrição. O presbítero Carlos vai chamar a gente para dobrar o joelho, eu vou dobrar o joelho, não tem problema nenhum. A mistura com o mundo sempre vai dar sequelas, sempre. Ela saiu, comungou com as moças da terra. Calvino chega a nos dizer que houve uma sequência lógica em tudo isso, para que os acontecimentos fossem daquela maneira. Ele diz assim, Diná é estuprada, e a palavra é essa mesmo. O texto bíblico às vezes traz uns eufemismos para a gente não se chocar, mas ela foi estuprada, porque havendo deixado a casa de seu pai, afastou-se mais do que deveria. Ela deveria ter permanecido tranquilamente em casa, como respectivamente nos ensina o apóstolo. Ele faz referência a textos do apóstolo Paulo. E ele fala aqui que havia um provérbio que era utilizado, que as moças daquela época, e até posteriormente, eram chamadas, e ele põe o texto, a palavra aqui original, não é necessário a gente ver isso, mas elas eram chamadas de guardadoras da casa. Então, quando Diná se afasta, ela se mistura com aquelas outras moças pagãs, ela mergulha nos seus costumes, ela se coloca em posição de fragilidade, de vulnerabilidade, e ela abandona o que ela deveria ser, que era a guardadora da sua casa. É por isso que lá no começo do sermão eu falei, sabe aquela história em que está todo mundo errado? Mas é óbvio que muitas pessoas que erraram aqui também são vítimas. Mas erraram. Em termos contemporâneos, se a gente trouxer para cá, nós precisamos entender que houve dois caminhos de erro, claro aqui. A família não instruiu Diná e a deixou próxima demais do mundo. Eu não sei quantas crianças eu batizei até hoje, não sei quantos adultos eu batizei até hoje. Devia ter registrado isso, mas não sei porque eu nunca registrei. Não sei quantos casamentos eu fiz, eu não sei de nada. Não sei quantos sepultamentos eu oficiei. O sepultamento não precisava anotar, não. Mas eu não sei quantos ofícios desses que eu já fiz se perderam no meio do caminho. Não sei dizer. Não sei dizer quantas famílias que prometeram diante de Deus e da igreja ensinar o santo caminho do Senhor, abandonaram isso no meio do caminho. Eu não sei quantos casamentos eu já oficiei que depois pararam em divórcio, violência, sei lá o quê. Porque o coração do homem é empedernido. Então houve esse primeiro erro. A família não instruiu a menina e deixou a menina viver próximo demais. Ela fez 2 anos, já deu uma tablet, já deu um celular na mão dela com acesso à internet e ninguém ficava de perto olhando. Isso é abandonar os seus filhos perto do mundo nos dias de hoje. A gente tem que tornar palatável para os nossos dias aquilo que aconteceu há mais de 3.000 anos. Porque nós trabalhamos não com o fato, mas com o conceito por trás do fato. Como é que a gente abandona nossos filhos perto do mundo nos dias de hoje? Cada um de vocês pode me dar uma lista com 30 elementos relacionados.
O segundo caminho foi a própria Diná, que não era criança. Eu falei para vocês que 15 anos naquela época, estamos entendendo por essas contas que fizemos, que ela tinha por aí, uns 15 anos. Uma menina de 15 anos naquele tempo era considerada adulta. Não era como hoje, não tem adolescente. Parece que a adolescência agora vai até os 30 e poucos anos, né? Então você que ainda tem 34 anos, você é um mero adolescente. Aliás, essa ideia de adolescência, infância, é muito recente na história. Era mais ou menos assim, consegue pegar aquilo ali? Consegue, então vai trabalhar. Não importa qual o tamanho que você tenha. Isso até 200 anos, 100 e poucos anos atrás. Eu estou falando de pouco tempo na história humana. Ela já era adulta. E ela falhou por querer estar com aquelas moças, porque mesmo naquela família que volta a ter indícios de disfuncionalidade, ela sabia que havia uma separação entre eles. Tudo isso levou Diná ao corrompimento e às consequências que ela teve que enfrentar depois. Mas aí, a partir do versículo 25 desse capítulo 34, nós temos o episódio da vingança. Tanto Siquém quanto Amor era o chefe daquele clã, Siquém era o seu filho, e algum antepassado deve ter se chamado Siquém, porque geralmente as pessoas davam nome ao lugar. Ele quer reparar as coisas. Bom, o Jacó, o seu Jacó aí, o dono aí do clã, o chefe do clã, meu filho estuprou a sua filha. Como é que a gente resolve isso? Vamos casar os dois. E resolve. Não existe reparação. Não existe culpa. Não sei se vocês pegaram isso no texto, não existe culpa. Ninguém se arrepende. Não existe arrependimento. É o coração endurecido que acha que o outro tem que aceitar o que você quer. É incapaz de amolecer a pedra do coração para pedir perdão a alguém. Mas óbvio, ele era um pagão, ele era um idólatra. Eu não podia esperar isso de Amor. Eu tinha que esperar outra coisa de Jacó, que também não mexe uma palha. Porque se Jacó sabia o que tinha que ser feito, ele tinha que falar, não, peraí, minha filha, não é assim não. Não é assim que a banda toca, vamos conversar direito. Se é para acertar, a gente tem que chegar a um denominador comum e tem que haver reparação para isso. Não houve, Jacó fica calado. O interesse daquele povo, aqui até diz que Siquém realmente começou a amar a menina, Diná. Mas que amor era esse? Que a manteve, inclusive, prisioneira. Vocês notaram que ela foi raptada no começo do capítulo 34 e só foi liberta lá no final do capítulo 34, depois que os irmãos mataram todo mundo? Ela ainda estava presa. Ela ainda estava raptada. O interesse daquele povo era carnal, para misturar gente. Tudo bem, o rapaz deve ter mesmo gostado dela, não sei de que tipo, mas diz aqui que ele amou mesmo. Mas eles queriam se misturar. Isso está lá nos versículos de 8 a 10, isso é claro, é explícito, não é interpretativo. Lá no versículo 23 tem um segundo interesse, que é o interesse comercial, e eles deixam claro, olha, Jacó tem muitos rebanhos, tem muitas coisas, não vai ser tudo nosso? Então por que a gente não se mistura com eles? Isso também é explícito, não é interpretativo. E quando Amor e Siquém vêm fazer a proposta, os irmãos de Diná são espertos, também errados, mas ali eles são sagazes. E eles vão apelar para a sua religião. Não, isso não está claro aqui, mas foi por causa da religião. Na nossa religião, todo homem tem que ser circuncidado. Por que eles propuseram aquilo? Porque um adulto circuncidado fica dias fragilizado. Eu não preciso explicar isso, né, gente? Mas você imagine, a sangue frio, todos os homens de um lugar circuncidados ao mesmo tempo. Não sobra um capaz de defender. Todo mundo fragilizado. E diz aqui que o terceiro dia era o pior de todos. Estava todo mundo morrendo de dor. Num tempo que não tinha penicilina,
quando a gente chega lá no texto de Josué, que acontece depois disso aqui, em que todos os soldados hebreus vão circuncidar, lá diz como é que era feito, era com faca feita de pedra afiada. Você imagina? Era pedra lascada. Aqueles homens estavam profundamente fragilizados, e Simeão e Levi lideraram. É muito provável que eles não tenham ido sozinhos. O fato de eles serem mencionados aqui é por duas razões. Eles eram os únicos irmãos plenos de Diná, porque havia 2 esposas e 2 concubinas. Simeão, Levi e Diná eram filhas de Jacó e da mesma mãe. Eles assumiram aquilo de maneira mais intensa. E eles foram lá, lideraram uma incursão armada, viram que estava todo mundo fraco, fragilizado, sem capacidade de defesa, e mataram todo mundo. Mataram. A motivação não foi o saque foi uma consequência. Poxa, a gente já matou todo mundo, vamos levar tudo que tem. Inclusive, o saque fazia parte dos serviços militares daquele tempo, né? Quem dominava e matava os outros tinha direito a pegar tudo que os outros tinham. Essa era a lei daquele tempo. E por que é que eles fizeram aquilo? Por causa da famosa lei de Talião. Aquela que deu origem, na própria lei de Deus, ao olho por olho e dente por dente. E por que eu digo isso? Porque aqui eles viram a possibilidade clara de o seu povo ser todo subjugado. Eles se anteciparam e subjugaram o povo inimigo antes que o povo os subjugasse. Ou seja, uma lei de Talião com atividades proativas, né? Já que ele vai, eu vou antes. E foram lá e mataram todo mundo. De modo prático, meus irmãos, os filhos de Jacó passam por cima da passividade de Jacó, do seu pai. Seu pai sumiu, como eu falei para vocês, ele desapareceu. E eles fazem isso com uma violência extremada. Simeão e Levi viraram a mesa naquele jogo e lideraram uma matança que foi desregrada. Isso tudo por causa de uma profunda indignação moral que tomou conta do coração deles. Culpa de quem? De quem armou as tendas do lado da cidade de Siquém, de quem não foi para Betel fazer o que tinha prometido a Deus. Tudo isso está acontecendo por causa disso. Muitas décadas depois, quando Jacó estava se preparando para morrer, isso a gente vai ver no final da última série, ele deixa claro que não conseguiu perdoar aquela violência. Porque se você prestar atenção nas últimas palavras de Jacó, vai falar de todos os seus filhos. Quando ele chega em Simeão e Levi, ele amaldiçoa a ira de Simeão e de Levi e nega sentimentos nobres àqueles que agem como Simeão e Levi. Ele morreu com essa história aqui engasgada. Ou seja, mais um problema é que ele, como pai, alimentou ira até o final da sua vida contra os seus próprios filhos, porque eles fizeram algo que deveria ter sido impedido por um ato digno dele. Deu para vocês entenderem esse cenário todo? Como é que isso é confuso? Em nenhum momento Diná é chamada de filha de Jacó. No texto inteiro que eu li para vocês. Ela sempre é chamada de irmã dos seus irmãos. Sempre os seus irmãos aparecem e ela é mostrada como irmã. Nunca ela é mostrada como filha de Jacó. Jacó estava preocupado só consigo mesmo. Puxa vida, vocês mataram todo mundo. Vão ficar com raiva de mim e vêm atrás de mim. Vejam bem, a filha tinha sido estuprada. Ele está preocupado se alguém vai ficar chateado com ele. Jacó inverte tudo. Eu acho que ele era progressista, lá no seu tempo, não é possível. Ele não era de certa banda, ele era de outra banda. Só que eu estou assim, preocupado consigo mesmo, com ter problemas com a vizinhança, com os outros povos, enquanto seus filhos demonstravam preocupação com a sua irmã, preocupação desmedida, mas demonstravam preocupação com sua irmã.
Jacó está apagado, sem moral neste episódio, em que seus filhos assumem a liderança da família, porque o pai está totalmente apagado. Família com problemas, o pai em casa vendo televisão e os filhos tiveram que ir à luta. Nesse caso foi literal. E Diná, a coitada da Diná. Vocês imaginem a vida dessa menina para o resto da sua existência. Foi marcada para sempre. Após essas duas tragédias acontecerem, Deus dá um freio na história. E a gente vai ver isso no sermão do próximo domingo, que é o último dessa série em que estamos. Deus ordena a Jacó que recomece tudo, pare tudo que ele fez de errado e recomece tudo. Eu vou ler aqui só para vocês verem como é que a gente vai começar o texto da semana que vem. Depois da desgraça toda acontecer, vejam só. Deus disse a Jacó, comecinho do capítulo 35, levante-se, vá para Betel, que era onde ele tinha que ter ido, e habite ali, faça ali um altar, que era o que ele disse para Deus que ia fazer, ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. É como se Deus estivesse dizendo, Jacó, você está vendo tudo o que aconteceu? Tem chance de não piorar a situação. Levanta daí, levanta seu acampamento, pega todo mundo, pega tudo que você tem e vai para o lugar certo. E recomeça. Passa a borracha nessa história, até onde é possível. Não adiantava, Diná não ia passar borracha no seu coração. Não tinha como. Ali é o lugar onde Deus apareceu, onde eu apareci para você. Por que você não estava lá? Por que você foi para junto do mundo? A ordem de Deus era que as famílias da aliança fossem bênção para as famílias da terra. Todas as famílias da terra serão abençoadas por causa da família da aliança. Até o povo de Siquém foi prejudicado por causa do pecado de Jacó, porque ao invés de ele ser bênção onde ele estava, ele levou maldição e morte. Nem graça comum ele comunicou àquele povo de Siquém. Jacó não cumpriu seus votos, foi leniente, aproximou sua família do mundo, estabeleceu relações de amizade com os pagãos, foi influenciado por eles, não mostrou o seu verdadeiro Deus, o único e verdadeiro Deus, àqueles vizinhos de Siquém, e com isso eles morreram como verdadeiros pagãos impenitentes. Essa foi a história. Triste, dura, mas uma história verdadeira. Vamos às conclusões e algumas aplicações. Hoje são poucas. Temos uma questão séria aqui dos problemas morais. Pagãos como eram eles, nem Siquém, nem Amor, seu pai, parecem ter visto qualquer problema em tudo que aconteceu. Aquele rapto, seguido de estupro, prisão, parece que eles não viram nada demais. E agora que Siquém realmente declara que ama Diná, eles passam por cima da ofensa e começam a negociar um acordo de ordem financeira para ver se resolve tudo com dinheiro. Você já viu isso acontecer em algum lugar por aí? Você estabelece um problema sério e como é que você resolve? Pagando. E ao fazer isso, eles negociam um acordo financeiro que vai redundar no casamento com Diná. Jacó passivo começa a se comparar, se você prestar atenção, Jacó é comparado aos próprios cananitas aqui. Porque ele não revela qualquer forma de indignação moral. Quem não revela indignação moral nesse texto? Somente o povo de Canaã, os siquemitas, e o próprio Jacó. O resto todo fica indignado. Jacó fica igualzinho àquele pessoal lá do mundo. Não revela nada, apenas querendo apaziguar a situação, não ter guerra, não ter conflito com ninguém.
Mas os filhos de Jacó, por sua vez, assumem uma profunda indignação moral e eles entendem que Diná representava Israel e que, pelo que aconteceu a ela, Israel foi vilipendiado, foi ultrajado e por isso era necessário vingar. Os problemas morais estão diante de nós. Enquanto Jesus não voltar, nós vamos ter que lidar com os problemas morais. E você tem diante de si a sua responsabilidade como filho de Deus. O que você vai fazer com o convite imoral que bate à porta do seu coração? Você trabalha. É possível que você tenha convites imorais lá no seu trabalho. Relações indevidas, corrupção, e seja lá o que for, você sabe muito bem o que é algo imoral. Só não sabe o que é algo imoral quem tem uma patologia clínica que não consegue o discernimento. Todo ser razoavelmente antenado com o mundo sabe muito bem a distinção entre o que é moral e o que não é. Isso está diante de você. Eu espero que aqui não tenha nenhum Jacó acampado em Siquém. Temos a segunda questão, que é sobre o voto e a devoção. Se nós analisarmos toda essa narrativa, tudo vai ter origem no fato de que Jacó tinha fracassado em manter o seu voto ao Senhor. Tudo tem origem nisso. Ele construiria um altar correto, no lugar correto, que era Betel, para cultuar de forma correta ao Senhor. A lógica desses episódios está pautada na deslealdade de um filho de Deus para com o próprio Deus. E o fato é que ninguém pode resolver prestar culto a Deus de qualquer jeito e do jeito que quiser. Deus estabeleceu a maneira como ele quer ser cultuado. O que Jacó fez foi dizer para Deus: não, Deus, vamos fazer o seguinte, deixa que eu faça o culto do meu jeito. Nós não podemos fazer isso, porque esse culto feito de qualquer jeito não é reconhecido por Deus como culto. Jacó edifica um altar, mas no lugar errado. Em família, Jacó desrespeita a orientação de Deus e deixa as coisas correrem de qualquer jeito. Ele se omite em tudo. Na devoção, Jacó aproxima sua família dos povos pagãos e permite interação amistosa entre o povo da aliança e os pagãos. Na moral, Jacó se torna passivo e deixa as rédeas à vontade até que sejam tomadas por seus filhos. Ele entrega o governo da sua casa pela sua omissão. Tudo tem início na falta grave em querer cultuar a Deus de qualquer jeito. Isso é uma tentação que está diante de nós, todo dia. Pelas facilidades da modernidade, a gente acha que qualquer coisa para Deus está bom. Deus não é o nosso amiguinho do lado. Eu cansei de escutar em alguns outros círculos, por exemplo, uma pessoa que ia cantar dizendo: eu não sei cantar não, mas eu vou cantar porque é para Deus. Ora, se você não sabe, não faça. Por que você vai fazer para Deus o que é pior? Entendeu? É uma relação assim prática que nos mostra que na nossa cabeça, para Deus, qualquer coisa serve. Mas para Deus é o melhor. Quando Deus estabelece o sacrifício, o holocausto, Ele diz: não pode ter defeito, tem que ter 1 ano, não pode ter quebrado a pata, não pode ter mancha, assim, 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 tem que ser perfeito. O culto ao Senhor precisa ser perfeito. Não necessariamente na estética cultual, mas no coração que oferece o culto ao Senhor.
Deus não é o cara da esquina, muito menos o cara lá de cima. Ele é Deus. Quem a gente acha que é? Para oferecer qualquer coisa a Deus e achar que Ele é obrigado a aceitar. Vem depois a perseverança e a santidade. Jacó conseguiu agir de modo tão mundano e tão imoral, mesmo depois de ter tido um encontro profundo com Deus. Ele teve esse encontro quando estava a caminho. Um encontro tão profundo que Deus resolveu mudar o nome dele. Não é mais Jacó, agora é Israel. Ninguém está salvo de viver fraquezas de ordem espiritual. Até mesmo os heróis da Bíblia passaram por isso, a gente acabou de ler sobre um. E até os grandes heróis da fé, muitas vezes, decaem nos degraus da sua espiritualidade por tomarem decisões erradas ou por viverem a sua fé de modo inconstante. Os filhos de Deus são falhos, cometem erros, cometem pecados, o que demonstra a fragilidade da nossa natureza caída. Mas isso não justifica. Isso é um alerta, mas não uma justificativa. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus como criaturas. Mas como filhos, nós precisamos todo dia crescer para ficarmos cada vez mais com a imagem do Filho. Que é como o Novo Testamento diz que nós temos que ser semelhantes ao Filho, crescendo na estatura até ficarmos parecidos com o varão perfeito. Como criaturas, somos a imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano, até o pagão, até se quem era. Mas a imagem de Cristo, somente os regenerados. Onde é que nós estamos na nossa vida? Ainda somos só a imagem e semelhança de Deus, o que já é um privilégio. Mas nós temos nos parecido com Cristo. Porque senão tem alguma coisa errada na nossa vida. E pensarmos a respeito daqueles que passaram por tempos de fragilidade e reconhecer que o ser humano é frágil, não é desculpa para a gente viver sob o pecado. Nós fomos livrados do pecado para vivermos sem pecado. Finalmente, a respeito da redenção. A redenção não é uma coisa que parta do ser humano, mas é algo que vem exclusivamente da parte de Deus para nós. No texto que nós temos diante de nós, que acabamos de expor, mesmo aqueles que já tinham tido vida tocada por Deus, pareciam estar longe de Deus. Parece que não tinha um aqui que estava perto de Deus. E aqui nós temos algumas lições bastante importantes, pelo menos 3 delas. A primeira, cultos estranhos não salvam ninguém. Sabe, culto esquisito não salva. Aliás, culto nenhum salva ninguém, mas culto esquisito é pior ainda. Não inventemos nenhum culto. E se você for a algum lugar em que o culto foi inventado, não comungue com aquilo. Eles são de Canaã, não são de Israel. Isso não agrada a Deus, podemos colocar o nome de Deus ali. Jacó colocou o nome de Deus no altar que ele erigiu no lugar errado. Ou seja, ele construiu uma igreja no lugar errado, botou o nome de Deus, e Deus não estava naquele negócio. Segundo, vidas mornas não agradam a Deus. Não é à toa que quando João, o apóstolo, talvez já velho, escrevendo o seu livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, ele, falando a respeito da carta enviada à igreja de Laodiceia, ele diz: assim porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Apocalipse 3,16. Jacó estava vivendo de maneira absolutamente morna. Não adorava verdadeiramente a Deus, e isso gerou a sua derrota naquele momento. Nós não sondamos o coração de ninguém, não é nosso dever e nem é a nossa capacidade de fazer isso. Mas você olha ao redor.
Você se lembra de alguém que você não vê há tempos aqui na igreja? Ou a pessoa já está visitando uma outra igreja para depois pedir transferência, ou ela está vivendo uma vida morna. Você não pode viver aquecido, longe da comunhão dos santos. Simples. É uma conta simples. Isso vai afetar, e isso tem a ver com pessoas que talvez você ame, mas essa é uma verdade. Como eu fico de frente para vocês, eu noto a ausência de pessoas assim, 1 mês e meio, 2 meses. Aí quando você vai perguntar, mas você está querendo ir para uma outra comunidade? Não. Estava cansado. Dor nos quartos. Cotovelo doendo. O dedo estalou. Cada domingo, sabe uma coisa? Minha orelha amanheceu doendo. Então de noite eu ainda não fui à igreja. Cocei o nariz, né? Aí eu não fui naquele domingo à igreja porque eu estava com coceira no nariz. Esqueci de cortar o cabelo, não fiz chapinha. As pessoas têm um farnel, tem uma lista que é interminável. Se elas usassem essa faculdade para criar histórias, para evangelizar, a metade do Brasil já era cristão. Você não fala assim, rapaz, como é que esse cara, né, que mexe ali com sistemas avançados, ele podia, e é um criminoso, ele podia usar essa inteligência para o bem. Você não fala isso? A gente também fala isso de alguns crentes. Terceiro, mudança de vida é necessária. Não por um moralismo vazio, mas por adequação à novidade de vida. Não queira mudar de vida, a vida diante de Deus, apenas no que os outros veem. Mude primeiro o seu coração. Senão, você, chega um tempo que você cansa e você volta às velhas práticas. O regenerado muda a forma de pensar. Não é apenas do lado de fora, ele muda a forma de pensar. Ele tem atitudes de filho de Deus. Ele vai se comportar como filho de Deus. Não precisa o pastor dizer, seu comportamento, meu filho, não está adequado, faça isso ou faça aquilo. Ele vai se comportar como um filho de Deus. É por isso que a nossa igreja não tem uma lista do que pode e que não pode fazer. A gente espera que todos sejam filhos de Deus. Depende exclusiva e totalmente de Deus. Ele deseja com todo fervor ser sal e luz nessa terra. Ele não quer ser amigo de Siquém, ele quer evangelizar Siquém. É totalmente diferente. Ele não quer deixar que seu irmão, seu tio, seu avô percam a salvação eterna. Ele quer influenciar aquelas pessoas, desde que ele seja filho de Deus. Amém? Fechando aqui. Apenas 3 pequenas palavras pastorais. Problemas na estrutura da família precisam ser tratados. Jacó estava com um problema sério e resolveu não tratar nada. Não é a primeira vez, a gente já tinha visto isso antes, era recorrente. Não espere que a sua família esteja para se dissolver, para poder você resolver as questões que assolam a paz e a comunhão no seu lar. O pastor é um sujeito azarado em alguns momentos, que o pastor recebe pessoas no seu gabinete ou quando ligam, vão conversar, para dizer o seguinte, não deu para continuar e a gente se divorciou. Ora, por que é que você está falando isso depois de ter se divorciado? É porque queria. Não queria ouvir o confronto da palavra de Deus. Deus precisa ser posto no centro do seu lar e precisa ser a única luz a brilhar ali. Qualquer coisa diferente disso irá apagar a sua casa. Segunda palavra, pais que expõem, são só 3, pais que expõem seus filhos à proximidade com as coisas do mundo estão, na verdade, deixando seus filhos à mercê de futuros problemas que deixarão marcas permanentes no coração e muitas vezes até no corpo dos seus filhos. Foi o caso de Diná, marcada por dentro e marcada por fora. Última palavra.
Os filhos de Deus não ganham nada em comungar com o mundo em que vivemos. Você não ganha nada. Eu vou me tornar amigo porque aí a minha... Vá lá e prega o evangelho, é isso. Estou falando para você ser emburrado e inimigo dos outros? Não, de forma alguma. Eu estou dizendo, não comungue, a comunhão é entre os santos, não é entre luz e trevas. Não há nada nele que nos faça melhorar ou viver de forma tranquila. Não há nada no mundo que vai nos ajudar e nos fazer melhorar. Pelo contrário, viver em proximidade com o mundo representa ser influenciado pelas coisas que ofendem a Deus e passar a somar consequências desastrosas sobre as nossas vidas. Amém? Fiquemos de pé. Vou pedir que você faça um pequeno silêncio pensando naquilo que você ouviu. Depois nós vamos orar juntos.